Sejam bem-vindos ao MAP, Monitoria de Algoritmos de Programação da UFS. Eu me chamo Emerson Rodrigo e eu vou explicar um pouco sobre fluxograma. Bem, mas o que é um fluxograma? Um fluxograma é uma representação gráfica de um algoritmo ou processo, usando símbolos padronizados para mostrar o fluxo de execução de um programa. Mas quais são as vantagens de se utilizar um fluxograma? Primeiramente, ele facilita o entendimento do algoritmo, ou seja, ele deixa ele mais claro. Além disso, ele também ajuda na detecção de erros lógicos do código, já que conseguimos visualizar o algoritmo como um todo. E por último, mas não menos importante, nós temos que ele também ajuda na documentação e planejamento, já que, não necessariamente, temos que usar uma linguagem de programação específica para aquele tipo de algoritmo. Então, muitas vezes, acabamos utilizando o fluxograma para criar algo mais genérico. Bem, agora vamos falar sobre alguns símbolos básicos utilizados na construção de fluxogramas. Inicialmente, nós temos o terminal, indicando o início ou fim de um fluxograma, a seta indicando o sentido dos dados e a conexão entre símbolos ou blocos, o processamento indicando a ação a ser executada, a entrada de dados indicando a ação de leitura de dados, a saída de dados indicando a ação de impressão de dados na tela, a decisão indicando a decisão a ser tomada e o conector indicando a conexão entre fluxos. Bem, agora vamos ao problema. Digamos que eu queira classificar uma pessoa entre criança, adolescente ou adulto, sendo que, se a pessoa ter idade inferior a 12 anos de idade, ela é considerada uma criança. Caso ela tenha entre 12 e 17 anos de idade, ela é considerada um adolescente. Caso contrário, ou seja, caso ela tenha 18 anos ou mais, ela é considerada um adulto. Bem, para resolver o problema proposto, eu utilizei a ferramenta Miro. Inicialmente, eu tive que procurar na ferramenta por um símbolo terminal, para indicar o início do programa. Em seguida, eu procurei por um símbolo referente à entrada de dados do usuário, ou seja, o meu input, para fazer a leitura da idade dele. Logo em seguida, eu tive que montar uma estrutura de decisão, representada por esse símbolo, para verificar se aquele usuário é maior de idade ou não. Caso o usuário seja maior de idade, ou seja, quando ele tem a idade igual ou superior a 18 anos de idade, ele iria vir para essa ramificação e iria imprimir na tela que aquele usuário é considerado um adulto. E iria finalizar o programa. Caso contrário, eu iria vir para essa outra estrutura de decisão para verificar se aquela pessoa é uma criança ou adolescente. Caso aquela pessoa tenha idade inferior a 12 anos de idade, eu iria imprimir na tela que aquela pessoa é considerada uma criança. Caso contrário, eu iria imprimir que aquela pessoa é considerada um adolescente. Vale ressaltar que, para ambas as estruturas de decisão, eu tenho que ter esse símbolo para indicar a conexão entre os fluxos. Agora, para o código, temos que, em linguagem de programação Python, nós teríamos o algoritmo da seguinte forma. Eu inicio meu programa, leio a idade do usuário através do meu input e guardo na variável idade. Logo adiante, eu teria a minha estrutura de decisão if para verificar se o usuário é menor de idade. Caso o usuário seja menor de idade, eu iria verificar se aquela pessoa é uma criança e iria imprimir na tela, ou se aquela pessoa é um adolescente, fazendo a mesma coisa. Caso eu não tenha entrado no primeiro if, eu iria para o else e mostraria na tela que aquele usuário é um adulto e finalizaria o meu programa. Vamos ao desafio. Construa um fluxograma e escreva o algoritmo em Python para o seguinte problema. Um sistema solicita ao usuário que informe seu nome de usuário. Se o nome informado for admin, o sistema solicita uma senha. Se a senha for igual a 1234, o sistema imprime acesso concedido admin. Caso contrário, ele imprime senha incorreta. Se o nome informado for convidado, o sistema imprime acesso limitado. Caso contrário, ou seja, se o nome for diferente de admin e convidado, o sistema imprime usuário inválido. Ao final de qualquer uma dessas verificações, o programa deve ser encerrado. Bem, fica aí o desafio. Fiquem ligados nas redes sociais do MAP, Monitoria de Algoritmos de Programação da UFS.